Ilustres amigos do canal, tudo bem? Crise imobiliária indicando uma tempestade perfeita à vista. Problemas muito sérios para um grupo específico de bancos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Os alertas da macroeconomia mundial para você, investidor. Se você já sabe que eu estou aqui para te ajudar, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal e já deixa aquele super like para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é importante. Vamos lá, sem enrolação, ao vídeo de hoje. Tempestade para os bancos regionais com a possibilidade real de crise imobiliária à frente. E eu vou te mostrar esse vídeo de hoje com 10 gráficos para que você entenda a importância do que está por vir. Esse gráfico aí, você está observando claramente essa tendência de alta na linha verde. É a taxa de vacância de escritório lá nos Estados Unidos. Se você não sabe, o mercado imobiliário americano vem mostrando gradativamente algumas fragilidades. E ele funciona como um indicador antecedente de crises. Então fica esperto porque esse vídeo tem informação de qualidade. Veja que essas taxas de vacância dos escritórios atingiram os níveis recordes ao longo aí desde 2005. Quase 20 anos, você está verificando que a taxa de vacância está cada vez mais alta nos Estados Unidos. E qual é a preocupação em relação à taxa de vacância? É porque ela tem uma relação direta com uma procura maior a respeito de teletrabalho. Vejam as pesquisas realizadas aí no Google, como que elas aumentaram a partir do ano de 2020. E não foi só 2020, permanecem em alta agora em 2023. Então, historicamente, pesquisas sobre teletrabalho estão aumentando, enquanto que o trabalho presencial continua praticamente na mesma. Isso daí pode ser uma nova realidade, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, e impactar diretamente no mercado imobiliário. Veja esse impacto do preço médio das casas lá nos Estados Unidos. Repara, nós estamos olhando por esse gráfico aí, na linha azul, a relação então do preço médio da casa. E estamos verificando ao fundo, na linha cinza vertical, as contrações financeiras. Repara no canto direito que nós estamos na maior contração histórica desse preço médio das casas, compatível com a contração de 2008 e de 1970. E para piorar, uma contração já bem mais baixa do que nós tivemos, por exemplo, em 2020, do que nós tivemos na crise da bolha.com nos anos 2000, na crise que nós tivemos em 90 e em diversas outras. É a terceira maior contração do preço médio das casas nos Estados Unidos, mais o indicador do mercado imobiliário, que faz você ficar de orelhas em pé. Mas a principal relação começa agora. Vamos te mostrar qual é a relação do mercado imobiliário com os bancos regionais nos Estados Unidos. Se você não se lembra, lá para março desse ano, há pouco menos de 6 meses, nós tivemos quebradeira de banco nos Estados Unidos, que elas foram seguradas pelo Fed. Só que a situação está preocupante em relação aos bancos regionais. E eu quero começar te mostrando esse ETF do KRE, que são então os bancos regionais nos Estados Unidos. Aqueles bancos que têm ativos em valores menores que 100 bilhões de dólares. Veja aí esse ETF, como ele estava num nível acima de 64 ao longo de 2022. Depois começou a cair. E agora, veja no canto direito do seu vídeo, estava numa recuperação desde fevereiro. Só que nós tivemos aí o rompimento da LTB, a chamada linha de tendência de alta. Aliás, vamos corrigir, aqui nós fazemos na hora. Nós estamos então rompendo, não é a LTA, é a LTB, a linha de tendência de alta. Veja que ele cruzou para baixo.
O que era um suporte agora vai funcionar como uma resistência. E para piorar, esse ETF que congrega os bancos regionais dos Estados Unidos já caiu aproximadamente 45%. E olha, esse tipo de banco no mercado americano, ele tem uma expressão importantíssima, principalmente no mercado imobiliário. Continua aí para você entender. Agora, esse gráfico a seguir mostra os prejuízos não apurados dos bancos regionais. Eu vou te explicar o que significa isso. Imagina que no Tesouro Direto, você comprou lá vários títulos do Tesouro em 2020, quando a taxa estava ali de 2% a 3%. Agora, as taxas estão ali entre 5,5% e 6%. Veja que se você vender, você já sabe que vai ter um prejuízo, porque como a taxa subiu, o preço caiu e essa diferença de preço gera um prejuízo na marcação a mercado. Da mesma forma, acontece lá nos Estados Unidos. Os bancos regionais compraram muitos títulos com taxas baixíssimas. E por que eles compraram? Porque o Fed dizia que não ia ter tão cedo alta de juros nos Estados Unidos. Lê do engano. As taxas não só subiram, como foi a alta mais rápida dos últimos 40 anos. E agora, esses bancos estão carregando um prejuízo de 700 bilhões. Você não ouviu errado. 700 bilhões em perdas não realizadas. Na medida, então, que os preços dos títulos continuam caindo. E mais do que isso, repara nesse gráfico a diferença em relação a crises anteriores, como por exemplo no início do gráfico, que foi lá em 2008. Olha as perdas no gráfico da cor vermelha, como são irrisoriamente diferentes das perdas que estão acontecendo agora. É um prejuízo gigantesco. E se os investidores começarem a sacar diante da possibilidade de uma crise, é bem provável que os bancos regionais vão trazer sérios problemas e precisarão ser socorridos ou haverá quebra-quebra do sistema financeiro. Continuando, lembrando aqui que eles quase entraram num colapso em março de 2023, quando esses bancos precisaram então ser socorridos pelo Fed. Houve aquela famosa corrida bancária, fuga de depósitos e por pouco a crise não se instalou. Olha nesse gráfico, essa linha preta aí, a queda representativa que nós tivemos de março. E aí deveria acontecer uma recuperação se estivesse tudo ok. Só que não está tudo ok. Houve uma recuperação e uma nova queda voltando aos níveis próximos lá de março de 2023. Fique atento. O pior não passou, ele só foi adiado, porque o Fed salvou uma vez. Foi o que aconteceu. Repara esse gráfico aí da sua direita. O Fed injetou 100 bilhões de dólares em liquidez nos bancos para socorrer esses bancos em dificuldades. Só que naquele período ainda existia dinheiro. Será que agora o Fed tem bala na agulha para salvar banco? Quando nós estamos falando aí de uma taxa de juros alta, de uma inflação ainda não controlada e com bancos em apuro, quem é que pode ser o novo Lehman Brothers na versão 2023? Eu não sei, mas eu sei que eu posso te ajudar. No link da descrição desse vídeo, temos um curso chamado Investimentos Internacionais, que eu ajudo a você, investidor, a aproveitar esse momento que em breve chegará. Continuando aí, vamos continuar falando. O oitavo gráfico que eu trago para você. Aliás, é oitavo? Oitavo. A marcação aqui é que não ficou correta. Vamos lá. Continuando então, a pressão então voltou. Porque depois que o Fed aliviou essa pressão, ele voltou então a romper essa linha de tendência de alta que eu mostrei para você no início então desse vídeo. E como caiu, a tendência agora vai ser continuar caindo. Veja, não é que vai cair, é uma tendência. O mercado vive de probabilidade. E quando mostramos análise técnica, nós trabalhamos com alguns fatores. E esse é um principal. A LTA agora não existe mais. Ela foi rompida para baixo. Continuando, vamos falar dos lucros, porque banco que não dá lucro, olha, pode estar em apuro. Será que é o caso dos bancos regionais nos Estados Unidos? Olha aí, essa linha vermelha
vem mostrando que desde janeiro de 2023, os lucros estão decrescentes, negativos ao longo de todo o período de 2023, até o final do mês de agosto. Veja que em nenhum momento mostrou uma recuperação. No máximo estabilizava para cair mais, estabilizava para cair mais. E agora em agosto estabilizando. A preocupação está só aumentando. Dívida crescente, não tendo lucro, bancos regionais podem estar entrando em apuros. Agora, o antepenúltimo gráfico para você entender a relação com o mercado imobiliário. Você já entendeu as fragilidades do mercado imobiliário e agora está verificando as fragilidades dos bancos regionais. Vamos juntar esses dois dessa forma. Veja que os bancos regionais, eles têm forte exposição a empréstimos imobiliários. Olha, taxa subindo, o preço das casas sofrendo, você está vendo o nível de inadimplência subindo e olha a exposição desses bancos. 14% de exposições a empréstimos imobiliários. Veja que quanto mais aumenta o tamanho do banco, menor a exposição. Nos bancos que vão de 100 bi a 250 bi, cai para 8% a exposição. No nível seguinte, para 5,10%. E no último, os bancos gigantes, apenas 2,91%. Bancos regionais podem estar em apuro e podem ser o estopim do problema que veremos lá na frente. E a inadimplência? Será que está alta ou está baixa? Repara aí as taxas de inadimplência imobiliárias para você entender. Elas voltaram a subir de maneira bem forte agora em 2023. É verdade que ainda não chegaram àqueles níveis, por exemplo, do início do gráfico, que foi a crise de 2008, e nem na crise de 2020. Bem pudera, ainda não foi decretado uma crise financeira, uma recessão, um crash, algo que realmente desperte os olhos do investidor. Mas essa subida já liga um sinal de alerta. A inadimplência chegando aí próxima de 5% já representa uma alta significativa em relação ao histórico que nós tínhamos antes desse período. Agora trago para você dois gráficos complementares. O primeiro deles traz aí a inadimplência de cartão de crédito, também relacionada aos bancos pequenos. Veja que essa inadimplência está na taxa mais alta dos últimos 30 anos. Eu não estou falando do último ano, da última crise, mas dos últimos 30 anos. E os chamados pequenos credores têm exposição a 70% dos empréstimos imobiliários comerciais nos Estados Unidos. Em outras palavras, a situação não está nada boa. E se você quer realmente aprender a investir, eu volto a te convidar. Investimentos internacionais. Vou deixar o link para você aqui no alto. www.vininvest.com.br. Depois que a crise chegar, não adianta querer aprender. As oportunidades passam e você pode acabar deixando elas do lado. Vou deixar logo um cupom para você na descrição desse vídeo para você ter um desconto e não perder mais tempo sendo enrolado pelo mercado financeiro. Meus amigos, a situação tem se mostrado cada vez mais frágil, tanto na China quanto nos Estados Unidos e na Europa, que provavelmente já está em recessão. Se você não se preparar, você vai ficar para trás. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.